Boa tarde, queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos em nossa casa de oração, mais uma vez, como gosto de repetir. Felizes estamos porque aqui conseguimos nos encontrar, nos renovar. E pedimos neste momento inicial que junto conosco, queridos irmãos, fechemos os olhos suavemente e assim nos preparemos, harmonizando a nossa mente para ouvirmos hoje, neste nosso encontro, na palavra, a mensagem da nossa querida irmã Patrícia, cuidemos das crianças. É realmente um assunto, como todos, mas especialmente este, porque é o começo. E esse cuidado com as crianças, além do local da oração, é o nosso lar, a nossa família primeiro. Que mais uma vez, grande Pai Celestial, possamos nós, ouvindo a palavra da nossa querida irmã, nos renovar e nos fortalecer esta vontade e esta necessidade de cuidarmos das crianças. Obrigada, Senhor, por mais este momento. Que assim seja. Cuidamos das nossas crianças, ou cuidamos das crianças. Quem de nós aqui não conhece uma criança? Ou quem de nós aqui não é pai, não é mãe, dindo, dinda, tio, tia? E todos nós passamos pela infância. É uma das fases mais importantes, eu diria até, do espírito quando reencarna. É o momento que o plano espiritual, que Deus com sua sabedoria infinita, faz com que todos nós nasçamos pequeninhos e indefesos. Numa das perguntas, na pergunta 383 do livro dos Espíritos de Allan Kardec pergunta aos espíritos: o espírito, quando reencarna como criança, como bebê, ele sofre? Porque afinal ele chora, né? Toda criança quando nasce dá aquele berro. Não, os espíritos responderam. O choro representa o medo e ao mesmo tempo representa, de uma certa forma, a dor, mas não a dor física. Vou explicar. O medo, porque nós bebês, né, eu digo todos nós, ninguém nasceu aqui de uma incubadora, como diz, né? Nós estávamos lá naquele forninho quentinho da mamãe, lá com toda a temperatura, com a iluminação, com a alimentação, tudo adequada. E de repente a gente sai de lá. Tem uma iluminação diferente, é frio, não está mais no quentinho da mamãe. E aí a gente chora. Mas o choro também tem outro aspecto, outra importância, para mostrar para os demais espíritos aí encarnados, especialmente aos pais, que a criança está precisando de ajuda. Então ela chora e todo mundo se volta. Porque se a criança nascesse sorrindo, que bonitinho, mas não íamos dar bola. Mas a criança chorando, opa, eu tenho que acolher.
Eu tenho que ajudar esse ser. E por que passamos pela experiência da infância? Aí temos na pergunta 384 do Livro dos Espíritos, que os Espíritos explicam, tem um texto belíssimo, proponho que leiam, é bem interessante, que diz o seguinte: é primordial passarmos pela infância, porque quando somos crianças, somos mais flexíveis ao aprendizado, e somos mais dóceis. Porque o Mestre Jesus, em várias vezes que ele se reunia com as pessoas, ele dizia: vinde a minhas crianças. Por mais que aquele espírito seja um espírito ruim, enruidecido, brabo, mau, egoísta, mas ele vai reencarnar para aprender. Todos nós estamos aqui para aprender. E ele vai reencarnar e vai aparecer no aspecto de criança, frágil, dócil, para que as pessoas tenham afeição. Porque já pensou se viesse uma criança com cara de ruim, que ia conseguir cuidar com tanto amor e carinho, porque não somos perfeitos. Aí todos nós, quando vemos uma criança, por mais dura que seja a pessoa, quando vê uma criança sorrindo ou um bebezinho, se cria aquela ternura, porque é para ser assim. Então, amados irmãos, quando nós vemos como bebês, como crianças, né, até a tenra idade, nós temos aquela flexibilidade, aquela docilidade, aquele amor para com as pessoas. Pode ver que as crianças brigam entre elas, depois logo já estão amiguinhos, se dando beijo, abraço. Não tem aquela coisa de não gostar mais, de brigar. Briga, mas volta a brincar novamente. Assim são as crianças. E os pais? Por que cuidemos das crianças? Os pais têm grande responsabilidade. Os pais ou os cuidadores, porque muitas vezes os pais ou acabam morrendo, ou não assumem a responsabilidade, aí tem um avô, uma tia, os cuidadores, os tutores das crianças. Não é à toa, é uma grande responsabilidade, porque temos ali a responsabilidade de ajudar e auxiliar na evolução daquele serzinho, porque eles são que nem argilas, são moldados, não são manipulados, são moldados para que o caráter siga no bem. Que por mais que tenham, digamos assim, veio com algumas questões de outras vidas de caráter ruim, elas têm a chance de se melhorar nessa. E na tenra idade, ou seja, na adulto, já não vai mais conseguir. Então tem que ser na infância. E para isso cabe os pais. Porque os pais foram escolhidos por aquele espírito. E os pais escolheram acolher aquele espírito. Nós não lembramos, mas o plano espiritual sabe que quando a gente tem um filho, a gente escolheu para acolher aquele ser. Muitas vezes é um afim, um amigo, um querido de outra vida. Às vezes era um pai, era uma mãe, era um irmão, um namorado. Às vezes era um inimigo que a gente vai acolher em nosso seio para junto aprendermos a criar aquele amor. Porque o amor de a mãe é o maior amor do mundo. E do pai, não fica para trás, claro, mas sempre dizem que o amor de mãe é esplendor. Mas a todos que acolhem aquela criança. Aí temos a questão hoje, que é bem complicada, a questão da educação. Como que podemos ajudar as crianças? Educando-as. Chico Xavier, numa das palestras, ele até comentou que a maior prova de amor é a educação. Mestre Jesus educava seus pequenos, se reunia e conversava com as crianças. Mas a educação não é só a educação do colégio, do estudo, é a educação dentro de casa. E também não adianta ser aquela educação de só dizer: filho, você faz isso, e ele te vê fazendo outra coisa. Teve um caso de uma mãe que levou uma criança no postinho de saúde. E lá ela chegou e reclamou com a médica: esse meu filho não aprende, está sempre andando de pé descalço. Eu vivo dizendo para ele não andar de pé descalço. E ele acabou pegando o bicho do pé. É um bichinho que entrou no pé, que pega da sujeira, das fezes dos animais na rua. E começou a doer o pezinho dele, começou a dar febre, então ela levou no médico.
E o médico disse, não, esse é o bicho do pé. Então tirou o bichinho lá, deu remédio e tal. E disse, ó, evitar de andar de pé descalços, né? Em lugares, principalmente lugares públicos, sujos e tudo mais. E a mãe disse, viu, porque eu falei, porque eu vivo falando, porque eu vivo dizendo, não sei o quê. E aquele médico ficou assim meio tá, mas né, tem alguma coisa errada aí. Aí, disse, ó, depois que der o remedinho, me traz ali um tempo que eu quero ver se melhorou mesmo o pezinho. Dali um tempo, essa mãe levou o menino e disse, ó, ele melhorou, tomou todos os remédios, ó, que bom, mas continua andando de pé descalço. Aí o médico pegou e disse assim, mas mãezinha, vem cá, como é que você anda dentro da sua casa, no seu jardim? Você anda de sandália, de tênisinho? Como você anda? Aí eu ando de pé descalço. Um simples detalhe, um simples exemplo. Ou seja, ela queria que o filho não andasse de pé descalço, mas ela andava, então ele via a mãe andando de pé descalço e pensava, mas por que eu não posso andar de pé descalço? Então, um simples detalhe, um exemplo simples que eu quero dizer, é porque as crianças nos miram. Nós somos os exemplos. Seja um tio, seja uma avó, seja uma mãe, seja um pai, seja um vizinho, sejam educadores, os professores. Nós temos responsabilidade para com os nossos pequenos. E se queremos um mundo melhor, um mundo mais desenvolvido, se queremos que o planeta melhore, é essa nova geração que vai melhorar. Não é a nossa, não. Talvez até as próximas, mas é a das crianças. E as crianças são o futuro de amanhã que vão preparar o plano terrestre para nós quando voltarmos. Porque sim, amados irmãos, quando nós desencarnarmos, provavelmente a gente fica um tempo lá no plano espiritual e vamos voltar. Ou vocês têm dúvida? Eu tenho. Certamente vou ter que voltar várias vezes até aprender. Então, isso é importante, é cuidarmos das nossas crianças com amor, com ternura, com paciência. Não é com xingamento, não é com espancamento, não é com abuso, não é com preconceito, é com amor e com exemplo, fazendo a caridade, levando a criança quando for para um centro espírita, quando for para a igreja, quando for para algum lugar, mostre para a criança que também é importante ter a fé. Mostre pelos seus atos que você se melhora quando você segue a Deus, quando você ajuda o próximo, quando você ajuda um vizinho, um amigo, um parente, e não por nada ou por troca de algo. Tem muitas vezes que as crianças dizem, mamãe, eu vou te ajudar. Ah, sim, me ajuda ali, filha, que eu te dou um dinheirinho. Não, aí não é ajuda, aí é uma troca. Vamos preparar as crianças não só para o mercado de trabalho, mas para a vida. Porque tem muitas crianças hoje em dia que têm uma lista de tarefas. É escola, é curso, é dança, é jogo, é isso, é aquilo. Tá, mas e quando ela tem horário para brincar? Para brincar com o papai e com a mamãe? Ou para ficar escutando as historinhas da vovó e do vovô? Ou para ler um livrinho? Ou para rezar? Não tem. Ainda mais nos nossos tempos de celulares, de joguinhos, de internet, de Netflix, de Globoplay, de não sei o que. Ah, bota um desenho, deixa ela lá assistindo e sai. Ah, dá o celular para ela que ela fica calminha e sai. E aí? Onde é que fica a nossa responsabilidade? Vamos delegar as nossas crianças para a educação junto à internet? Para que elas vejam lá coisas que nem sempre são verdade, que a grande maioria é aquela felicidade plantada, fantasiada, que tudo lá parece lindo, maravilhoso, e quando a gente vai ver, não é isso? Será que estamos preparados para essa nova geração, para cuidá-las como tem que ser? Vamos começar por nós mesmos, nos policiarmos na questão de quando estamos perto das crianças, sermos o exemplo de bondade, de amor. Vamos errar? Vamos, mas aí vamos mostrar que aquele sofrimento, aquilo que a gente está sentindo é porque a gente errou. Filho, filha, não faz isso porque você vai sofrer. Filho, filha, olha, vejo, a mamãe não estudou agora e agora a mamãe vai ter que estudar para ter um emprego melhor. Ó, a mamãe não obedeceu, a mamãe fez tal algo e agora é conversar com a criança.
e termos sempre o tempo para ouvi-las. Mãe, papai, tenho medo. Medo de quê? Vamos conversar. Mamãe, papai, eu tô triste. Tristeza existe também na infância. Tem tantas crianças hoje em dia com problemas de bullying, de problemas também, às vezes, problemas de doença, porque são, às vezes, entram até em depressão. Quando que a gente ouvia falar em crianças depressivas? Hoje em dia a gente tem. Por quê? Porque às vezes falta atenção, falta o carinho, falta o amor. Às vezes está sobrando brinquedo, está sobrando joguinhos, está sobrando internet. Mas onde é que está a família? De se reunir, de abraçar, de cantar, de conversar, de ajudar o próximo. Vamos levar uma comidinha lá para o vizinho, vamos levar uma comida lá, vamos levar lá no centro espírita, vamos rezar, vamos fazer evangelização. Primo, prima, filho, filha. Então, amados irmãos, a lição que eu tenho para hoje, uma pequena lição é: vamos cuidar de nossas crianças para que o mundo seja melhor e vamos fazer a nossa parte, porque todos nós temos responsabilidade, assim como os nossos pais tiveram responsabilidade, ainda têm, com a nossa educação, o que tiveram quando éramos crianças e adolescentes, mas vamos ter essa preocupação de ajudá-las, porque é um grande passo na evolução de cada um deles. É a educação, é o amor, é a fé, para que todos andem no caminho da evolução. Vamos errar? Vamos. Pai e mãe, a gente erra, somos humanos, mas vamos tentar, de todas as nossas forças, ajudá-las com amor. Essa é a melhor forma de cuidar das crianças. E quiçá, melhorar este mundo e prepará-lo para um mundo melhor. Então, amados irmãos, esta era a mensagem que eu tinha para passar para vocês. Uma mensagem de cuidar das crianças, que essa é a responsabilidade de todos nós, especialmente dos pais. Para encerrar, eu vou ler um pequeno trechozinho da questão que eu falei, que é um item bem bom, é do pergunta 385 dos espíritas, que fala sobre a questão da idade, da infância. E ele termina esse parágrafo, ele é bem grande, é um texto bem grande, então eu vou ler o último parágrafo que explana resumidamente aquilo que eu passei para vocês sobre cuidar das crianças e sobre a infância. Diz assim: a infância tem ainda uma outra utilidade. Os espíritos não entram na vida corporal senão para se aperfeiçoar, se melhorar. A fraqueza da pouca idade os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência daqueles que devem fazer progredir. É quando se pode reformar seu caráter e reprimir-lhes as más inclinações. Tal é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual deverão responder. Por isso, a infância não é somente útil, ela é necessária, indispensável, mas ainda ela é consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Grande sabedoria do bondoso Deus. Era essa a mensagem que eu tinha para passar para todos aqui, irmãos. Vamos agora, então, encerrar os trabalhos de hoje com uma oração e com o passe coletivo a todos aqui presentes. Lembrando que todos, desde que entraram a esta casa espírita, já estão recebendo a ajuda espiritual. Fechamos os nossos olhos e pensamos, respiramos fundo, imaginamos agora uma luz branca, bem brilhante sobre todo este local, iluminando a todos. Esta luz, amados irmãos, traz os fluidos de amor e paz. Agradecemos aos mentores espirituais, trabalhadores desta casa, que iluminam e ajudam e auxiliam a todos, espíritos aqui encarnados e os desencarnados. Que possamos levar para os nossos lares, locais de trabalho, locais de estudo, as mensagens do bondoso Deus e do Mestre Jesus, e levar conosco a certeza que o amor, que a fé,
e que a caridade são os nossos pilares, a base para juntos ajudarmos a nós e as criancinhas, e assim melhorarmos e aperfeiçoarmos a todos que pudermos auxiliar. Que seja sempre feita a vontade do bondoso Deus, hoje e todo sempre. Que assim seja. Vão em paz, amados irmãos, e que Deus os abençoe. Que assim seja.